O segredo para lucrar com sob medida sem ajustes. Lá vem, Bruna. Domine isso que eu vou te falar hoje, tá? E isso vai te ajudar a ser referência com costura mais rápida. Eu vou trazer uma oportunidade que a gente ainda não está vendo. E se a gente não está vendo, e se a gente está vendo, se tem gente que já viu, ainda não está sabendo praticar direito. Então vamos fazer isso, tá? Gente, eu estou olhando para dois lados, porque agora não ficou a câmera no mesmo lugarzinho, ficou uma do lado da outra. Mas tudo bem, porque nada para a gente. Eu estou comprometida, você também. O segredo para você conseguir lucrar com sob medida, sem ajustes, é praticar a modelagem com propósito, com estratégia. Aqui está, e eu vou explicar. Aqui está uma grande oportunidade do sob medida, que poucos fazem. Então, aumenta ainda mais essa oportunidade, porque tem pouca gente fazendo. E aí, quem faz se destaca. Domina a modelagem com propósito. Escuta isso aqui. Se você não praticar depois, mais lá na frente, você vai ver pessoas praticando e você vai ter se arrependido de não tomar essa decisão de tudo que você vai aprender aqui hoje. Domina a modelagem com propósito. Agora, não ontem, tá? Não amanhã. Mas defina isso como um objetivo. Eu vou te explicar mais como, calma. Aproveita essa onda que eu vou te contar aqui, essa grande oportunidade, e isso vai te ajudar a se tornar referência mais rápido. Como assim, Bruna? Explica isso. Eu não estou falando da modelagem como uma parte do processo, tá? Não estou falando para você dominar a modelagem, isso é ótimo, tá? Vou falar mais sobre isso. A gente tem que ter uma modelagem boa mesmo. A gente tem que ter uma modelagem prática, sabe, que funcione. Isso é fundamental. Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui hoje. Eu estou falando de utilizar a modelagem além da execução. Utilizar a modelagem como parte do seu posicionamento. Eu quero que vocês entendam aqui. Toda vez eu falo, né? Toda vez eu falo aqui, a gente precisa agregar valor no nosso trabalho. Preço é diferente de valor. E para eu conseguir cobrar o preço que eu quiser, eu preciso aumentar esse valor agregado. Eu sempre estou falando aqui. E existem vários pontos para você conseguir aumentar esse valor agregado. Aumentar a percepção do valor do seu trabalho em relação ao cliente. Como que o cliente vai enxergar o seu trabalho? Uma delas é praticar a modelagem com propósito, com estratégia. Não estou falando da modelagem como um processo ali, como fazer a base da roupa. Estou falando usar a modelagem como posicionamento. Por quê? Por que é tão importante, Bruna? Me conta para quê? O que isso vai me ajudar? Presta atenção aqui. Isso aqui é uma oportunidade, é um atalho sim, para você conseguir cobrar R$ 1.500 ou até mais em uma peça, independente de onde você esteja. Tá no ateliê pequeno, tá no ateliê em casa. Isso aqui é um atalho. Isso é uma grande oportunidade. Porque quando você atende a necessidade e as características ali de um público específico ou de um cliente específico, você consegue criar peças únicas que atende a real expectativa e o desejo do seu cliente através da modelagem. Isso tem muito valor. Sabe por que isso tem muito valor? Quem lembra de uma pesquisa da ABNT? Essa pesquisa da ABNT foi feita em 2021 e falava a respeito dos biotipos da mulher brasileira e como a indústria estava conseguindo ou não atender esse biotipo da maioria. Essa pesquisa, se eu não me engano, ela foi em 2021. E antes dela, eu já falava sobre isso, eu já estava falando da importância da gente prestar atenção na modelagem, não só como uma parte do processo. Só que ela só reafirmou o que eu venho falando aqui, ó. Por isso que eu falo que para você começar a praticar, não ontem, não amanhã, tá? Agora. Porque essa pesquisa feita em 2021, se eu não me engano, quem assistiu passou até no Fantástico. Eles fizeram uma pesquisa do porquê
Porque tinha aquela coisa do cliente, a maioria dos clientes reclamavam de que chega nas lojas, tá? Tô falando de lojas, não de sob medida, e não encontra nada que vista bem. Não encontra nada, sempre tem que precisar fazer um ajustinho aqui, outro ali. Ou quando eu chego numa loja, eu sou 42, na outra loja eu sou 40, na outra loja eu sou 38. Uma falta de padrão e que a gente, que o cliente, o que mostrou na reportagem, é que o cliente não se sente abraçado pela indústria, de fato, pelo comércio, porque você chega e é frustrante. Eu não sei como consumidor se você já passou por isso, mas é frustrante quando a gente chega em lojas e a gente não consegue, vai em uma, na outra e na outra, a gente simplesmente não consegue achar nada que vista bem nosso corpo. E isso é uma realidade da maioria, sabe por quê? Porque fizeram essa pesquisa e descobriram que 70% das mulheres brasileiras têm o biotipo retangular. E quem viu essa reportagem? E a indústria oferece roupa, a maior parte, para o biotipo ampulheta. Era 70 ou 76%, era na casa dos 70%. Gente, 70% de um possível cliente nosso não está sendo bem atendido pela indústria. Por uma falha de padrões que essa indústria está seguindo. Olha a que o sob medida tem de atender esse 70% da mulher brasileira. Olha a grande oportunidade. Isso aqui é um mercado gigantesco de mulheres que simplesmente não conseguem encontrar roupas para ela. Não consegue encontrar roupas que ajustem perfeitamente o corpo dela, que atendem às expectativas e os desejos dela. Esse é o cliente que paga 1.500 ou até mais numa roupa sob medida. Esse é o cliente porque ele dá valor para isso. Pensa aqui, ó, no peso emocional disso. A Rosa perguntou se eu vou ensinar moda festa. Ai, seja bem-vinda, Rosa. Eu vou ensinar modelagem, mas vai ser especificamente para moda festa, mas é modelagem para te deixar. Eu não quero que você fique grudada, sabe? Eu quero te dar autonomia para você conseguir modelar qualquer tipo de roupa. Então, na jornada é o que eu vou ensinar, tá? Modelagem. Vai ter algumas coisas focadas para moda festa, sim. Dando spoiler, a Rosa tá me arrancando spoiler aqui, gente. A Marli, sim, as mulheres não encontram nada com as medidas dela. Fica apertada no quadril, super largo na cintura. Quem já passou por isso? Olha, até eu, assim, eu tenho o quadril muito largo e eu tenho a cintura fina. Até para mim é difícil, assim, eu sou super padrão. Até para mim é difícil. Não existe um público e a maioria deles não sendo atendido. E o peso emocional que isso tem, lembra que eu já falei que o sob medida, o público do sob medida, o melhor público é aquele que tem um peso emocional grande. E esse peso de você não simplesmente não conseguir, isso é frustrante. Não conseguir achar roupa que vista bem seu corpo é um peso emocional muito grande. É esse o cliente do sob medida, não é a pessoa que está afim de comprar, de comparar a roupa sob medida com uma roupa da China, por exemplo. É esse aqui. Consegue ver a grande oportunidade aí que a gente tem de surfar essa onda? Que o sob medida consegue facilmente atender esse pessoal? Porque, pelo que eu entendi na reportagem, aí a BNT ela está querendo que a indústria se adeque, melhore, né, esses padrões dela. Até isso acontecer, vai demorar, viu? Até isso acontecer, vai demorar. Por isso que a gente precisa ver as oportunidades na hora. E a gente precisa aproveitar elas na hora. Eu vou falar um exemplo aqui do meu ateliê. Primeiro, eu percebi isso. Eu percebi isso antes de abrir meu ateliê, quando eu trabalhava em ateliê de outras pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer uma escutativa.
prestar atenção mesmo no que a pessoa... Eu não sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Você me vê aqui falando 40 minutos seguidos na live, mas é porque eu preferiria estar ouvindo vocês. Eu sempre fui uma pessoa que gostei mais de ouvir do que de falar. Sempre gostei disso. Então, no meu trabalho, sempre eu pratiquei essa escutativa. Então, eu percebia isso antes mesmo de abrir meu ateliê, da falta que existia do mercado em oferecer roupa que valorizasse mesmo a cliente. E o sob medida, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito única, muito especial, gente. É assim, um cliente único ali que eu preciso fazer uma escutativa e entender as necessidades dele. Aqui no meu ateliê, do jeito que eu modelo, eu me ponho ali quase como um cirurgião plástico. Então, eu afino cintura, eu alongo o tronco, tudo, inclusive isso é uma coisa que eu vou ensinar na jornada. Por isso que você não pode perder, hein? Então, o cliente está sempre acostumado ali, a gente que trabalha com sob medida, com feito ali com calma na alma, a gente consegue dar esse tempo de qualidade. E aí, o cliente sempre chora as pitangas. O que me incomoda? O que eu gosto? Nossa, eu nunca me senti bem. Já ouvi isso várias vezes. Nunca me senti bem vestido de festa. Quando eu escuto isso, meu ouvido parece que ele fica até maior. Porque aí eu quero prestar atenção o que essa cliente específico acha que... Sabe, às vezes ela nem sabe, mas na fala dela ela tá falando. Ela bota para fora. O que incomoda nela? O que de fato ali incomoda? E aí eu venho aqui colocando, junto com essa escutativa, eu venho entendendo quais estratégias eu vou aplicar na modelagem, porque a minha modelagem ela tem um propósito. Ela tem um propósito, ela não é só fazer uma modelagem que faz parte do processo. Então, eu escuto ela, e aí eu presto atenção quais estratégias aqui eu vou fazer. Ela não vai me pedir, mas quais estratégias aqui eu vou fazer que vai sanar essa sensação da cliente de não se sentir bem em nenhum vestido de festa. Isso é a modelagem com propósito. Entende a diferença que é? E aí, mais uma vez, lembra que você fica aí pensando. Não, licença para ser brutalmente sincera, tá? Porque eu quero fazer você movimentar. Você fica aí pensando, a Bruna fala cobrar 1.500 em uma peça, mesmo trabalhando no ateliê em casa, isso é impossível. Isso é impossível. Difícil encontrar clientes dispostos a pagar esse valor. O que você está fazendo de diferente para atrair esse cliente? Sabe por quê, gente? Para atrair esse cliente que dá valor no sob medida, que entende esse apego, que vê a necessidade do sob medida, vê a importância do sob medida. Não basta eu falar, minha modelagem é boa, sabe? Minha modelagem dá certo. Sabe? Ela precisa ser estratégica. Sua modelagem precisa ser um posicionamento, uma bandeira que você levanta. Gente, tá barulhento. A Rosa falou que quer participar, não vai perder mais. Que bom, boa tarde, gente. A Romana, acho válido, eu tô com apostar em comunicar sobre a modelagem com propósito para esses nichos também, né? Exatamente isso. A modelagem precisa ser um posicionamento. É isso aqui que eu quero que você entenda. É isso aqui que a gente precisa mudar a chave. Modelagem não é só parte do processo. A gente precisa ir além. Vamos ser esperta, gente. Vamos ser esperta. A gente precisa trazer coisas que agregam valor no nosso trabalho. E aí, eu preciso ter vários pontos que agregam valor. Um deles está aqui. Comunicar a modelagem com propósito. Posicionamento é uma bandeira que eu levanto. Eu faço questão que a minha modelagem atenda às necessidades do meu cliente, do meu público específico. Eu faço questão. Isso aqui é comunicado, isso agrega valor. Já que a gente viu que é uma grande oportunidade. Poxa, a indústria não está conseguindo atender 70% das mulheres brasileiras. É a maioria.
Cadê esses clientes? Como que eu atraio ele? Aqui, ó, na jornada costureira reconhecida, eu vou falar um monte de jeito. Aqui eu tô te falando uma grande oportunidade que às vezes você nem estava vendo. Ó, a Romana falou, fiz o Instagram, ainda não postei nada, mas acho que pode ser uma boa começar falando sobre a modelagem com propósito. Além de só ficar postando fotos das peças. Ai, como eu gosto de ouvir essas coisas. Ai, dá vontade de pegar a Romana e abraçar ela. Exatamente. A gente precisa posicionar, a gente precisa comunicar. Ó, a Glaucia falou, só de assistir suas lives mudei 90% da facilidade da crepagem. Obrigada. Ai, olha que coisa boa. Que coisa boa em saber que eu estou ajudando. Então, a gente precisa ter essa ideia. O erro mais comum aqui é acreditar que a modelagem faz parte só de um processo. Olha, vou ser bem sincera, não tem como a gente se destacar se a gente ficar querendo fazer igual a todo mundo. Eu consigo me destacar fazendo igual a todo mundo? Consigo, é o caminho até, vamos falar, é um caminho até muito mais fácil, já foi explorado, já tem ali um jeito, sabe? Mas eu só vou me destacar mais rápido e mais sustentável, uma maneira duradoura, se eu começar a me posicionar diferente. Vamos entender essas oportunidades. Vamos entender essas oportunidades e aplicá-las no momento certo. Praticar a modelagem com propósito é uma grande oportunidade aqui que muitos não estão vendo. A modelagem envolve muito mais do que uma parte do processo. A gente precisa usar ela de forma estratégica. Eu vou entender as necessidades, os desejos de um público, por exemplo. Qual é a média ali do público que eu atendo? Se eu for fazer, olha, isso aqui ajuda até se eu fazer uma mini coleção. Quando eu vou fazer uma mini coleção, deixa eu abrir um aspas aqui para entrar nesse assunto. Quando eu vou fazer uma mini coleção, como que eu vou saber qual é o tamanho melhor, as medidas melhores para eu fazer? Eu entendendo as necessidades do meu público, eu crio o meu próprio padrão. Eu crio o meu próprio 40, o meu próprio 38, o meu próprio 42, para atender aquele público e fazer com que a coleção que eu fiz seja vendável, saia mais rápido. Como que eu faço isso para cliente? Escutativa. Eu vou entender quais as necessidades dela, o que ela gosta, o que ela não gosta. E isso nem vale só para modelagem, se a gente for falar, mas eu estou falando da modelagem com propósito. Mas deixa eu dar um exemplo aqui. Teve uma cliente minha esses dias que ela falou isso. Eu não me sinto bem em vestido de festa. Não, eu nunca gostei, desde criança, minha mãe me colocava em vestido de festa, eu não gostava. E aí eu fui entender que, de fato, assim, o que incomodava ela? Ela é o biotipo retangular. A maior parte da mulher brasileira é assim, se a gente for perceber. Então, ela tinha pouca definição de cintura. E isso incomodava ela quando ela vestia um vestido. Porque evidenciava mais ainda. E aí ela tinha pouco quadril também. E aí eu pensava, como que eu vou fazer isso na modelagem? Como que eu vou criar estratégias na modelagem? Porque a modelagem ela não é só a base da roupa. Ela não vai só dar forma a uma roupa. Ela vai atender a expectativa dessa cliente. Então, eu crio estratégias que, inclusive, eu vou te ensinar na jornada. Não vou falar aqui, nem adianta arrancar spoiler de mim. E, além disso, sabe o que eu fiz? Sem falar para a cliente, coloquei uma ombreira, uma de cada lado. Depois que eu fiz isso e ela gostou, eu comecei a praticar em todos os clientes que me falavam essa mesma coisa. Uma ombreira de cada lado, bem assim, grudado na cintura. Uma só entre o forro e a saia. Que aí não dá nem para perceber. A saia pesava, ninguém nem via que tinha uma ombreira lá. Porque aí, levemente, deu um voluminho na cintura. Fez levemente um voluminho para os lados, assim. Aí eu fiz estratégia na modelagem para dar essa afinada de cintura, colocar a cintura dela no lugar e depois só coloquei essa ombreira para dar
uma sensação muito sutil, porque não dá para ficar falso, uma sensação muito sutil de cintura, de visual de cintura. Gente, a gente pode fazer isso. A gente do sob medida, a gente tem essa vantagem, a gente pode fazer isso. E eu não vou ser hipócrita aqui, né? Vamos, Alice no País das Maravilhas, porque eu sei que às vezes é impensável para você do lado daí falar, praticar uma modelagem com propósito, estratégica, sabe? Uma coisa mais avançada que eu consigo atender as expectativas do cliente, se eu ainda estou aqui lutando para acertar a modelagem. Sabe, a minha modelagem ainda é um problema. Minha modelagem ainda dá ajuste atrás de ajuste. Como que eu vou pensar além? Como que eu vou começar a praticar uma coisa dessa, sendo que nem o básico do básico eu estou conseguindo? Aí é importante você participar da jornada, hein? Se estiver passando por isso. A importância de você participar da jornada costureira reconhecida. Vou ensinar, vai ter prática, vai ter técnica, vai ter todo o caminho que você precisa para você conseguir cobrar R$ 1.500 e até mais. Vou te mostrar que tem aluna minha fazendo mais. Eu faço mais. Meu ateliê fica aqui no quintal da minha casa. Eu vou te ensinar exatamente o caminho na jornada. Tá, Bruna? Ok. Eu entendi que a modelagem não mais. Eu vou ressignificar isso aqui. A partir dessa live aqui sua, eu vou ressignificar isso aqui. A modelagem não é mais só a parte do processo. Ela não é mais isso. A modelagem, ela é estratégica. A modelagem é um posicionamento. É um valor agregado, é um diferencial seu. Ó, você vai avançar anos-luz na frente de um monte de gente assim que você. Porque eu tô te falando, e eu sei que às vezes você concorda ou discorda, eu não sei. Mas até quem concorda vai sentir dificuldade de praticar. E eu vou te falar uma coisa: você se comprometer a aprender isso, você vai avançar anos-luz na frente de muita gente. De conseguir ter um diferencial seu. É aquele negócio. Não tem como eu querer, vamos falar, eu sou um açougue e aí eu quero me destacar gritando lá na rua que eu vendo carne numa rua que tá cheio de outros açougues. Qual que é meu diferencial? Eu só vendo carne igual todo mundo. Entende essa analogia que eu tô falando? A gente precisa usar a modelagem com propósito como um diferencial seu. E para o sob medida, isso tá muito bom de fazer. Tá muito fácil, tá muito aqui pra gente. E é uma grande oportunidade, porque aí a gente já vai pegar essa oportunidade. A falha da indústria, a gente vai atender. Eu levanto a bandeira mesmo do sob medida aqui, viu? Então, se a indústria está falhando em atender o cliente, vem para mim. Vem para mim que eu atendo você. Sem problemas. Não tem isso. Como é que eu vou fazer para começar? Qual seria o pontapé inicial para começar a entender e até praticar isso? Vou te dar uma dica. Primeiro começa pensa ali, para e pensa ali um pouquinho. Quem você veste? Quem que eu visto? A Gal falou, você é muito boa no que faz mesmo, preciso fazer seu curso. E vai ser uma honra te ter como aluna, viu? Eu quero a gente assim, sabe? Do lado de cá. Quanto mais aluno assim para mim do lado de cá e a gente pegar aqui, ó, e fazer essa escadinha, igual com a Marli, sabe? Peguei a Marli cobrando R$ 180 numa peça. A última vez que ela me falou, eu estava conseguindo cobrar 4.000 num vestido de festa. Então, eu quero assim, me manda esse desafio aqui para mim. Eu pegar e transformar todo esse caminho. E vamos lá, foca aqui. O que eu preciso? Vai lá, para e pensa. Quem que eu visto? E aí, quando a gente faz sob medida, pode ser que a gente não está falando de um público-alvo, mas eu estou falando de uma pessoa específica. Quem que eu visto? Quem que é essa pessoa que eu vou vestir? Quais as necessidades dela? Quais as características que você precisa levar em consideração? Pensa aí.
que eu preciso levar em consideração na hora de criar essa peça, na hora de modelar essa peça? Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu até falei aqui no meu exemplo, escuta ativa. Escuta. Gente, isso aqui é uma qualidade muito grande que poucos profissionais têm. E que eu acho que quando a gente está ali trabalhando com calma na alma, devagar, que eu vejo que é muito a realidade da gente do sob medida, a gente consegue, que está ali no nosso ambiente pequeno, num ateliê, sabe, tudo aconchegante. Eu consigo, e muitas vezes é só uma pessoa ali, você fazendo um pouco de cada, você tem muito esse contato com o cliente ainda. Isso aqui a gente consegue fazer, a gente consegue dar esse tempo de qualidade para cliente. A gente consegue. Gente, a Marli tá aqui. Amanhã já vou fechar outro contratinho. Ai, coisa boa. Gente, como eu fico feliz. Nossa, eu fico assim, que orgulho das minhas alunas. E aí, a gente tem essa oportunidade de dar esse contato com o cliente. Então, eu consigo criar esse hábito de escutar mais do que falar. Porque eu vejo, assim, eu vou dar um exemplo de fora da costura. Vou dar um exemplo meu, eu gosto de trazer exemplos meus. Gente, agora que eu percebi que o meu cabelo tá daquele jeito, mas ok. Sabe, não sei se já aconteceu com você, mas de você ir no salão. Comigo aconteceu. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de sair da escola. E aí eu fui e falei, ai, eu vou para a faculdade, eu preciso de um visual novo e não sei o quê, 18 anos. Eu já estava trabalhando, já tinha meu dinheiro, já conseguia pagar isso. E aí eu já também, como eu já estava mais independente, eu podia tomar essa decisão. Minha mãe não mandava mais em mim. Mentira, mandava. Mas menos. E aí eu tomei a decisão de ficar loira. Só que, assim, meu cabelo sempre foi dessa cor. E aí eu queria fazer essa transição devagar. E aí eu cheguei no salão e aí eu falei, bom, eu quero ficar loira, mas eu queria um loira, sabe, natural e tal. Eu falei para ele, mas assim, sabe quando a pessoa parece que nem me escutou? E aí, quando eu saí do salão, eu tava a loira do Tchan. Eu tava a nova loira do Tchan quando eu saí do salão. E eu saí chorando. Pô, eu lembro assim, sabe, eu tinha 18 anos, a imagem ainda para mim era uma coisa muito importante. Não assim, eu falo, a imagem profissional ainda para mim é muito importante, é fundamental. Mas eu falo a imagem como opinião das pessoas, sabe? O que as pessoas vão pensar. E eu saí chorando desse salão. E aí depois eu fui ver que na época era Facebook, eu acho. Não tinha Instagram, sei lá, não lembro. Mas aí depois eu fui ver que essa pessoa, esse profissional, ele só fazia loiro assim. Ou seja, ele nem me escutou. Ele nem levou em consideração o que eu queria. Ele só fez. E aí, depois que eu fui aprimorando profissionalmente, eu levei esse exemplo a muito, muito sério. Eu sempre quis ser o profissional que conseguia fazer uma verdadeira interpretação do estilo da cliente, do que ela sonhou nos vestidos. E eu sempre desenvolvi isso. E a maneira de desenvolver é a escutativa. Ser um profissional que gosta muito de escutar. Presta atenção nos detalhes. Um ótimo momento de fazer isso, que eu faço, é quando eu estou fazendo a crepagem ali na cliente. Porque eu faço de uma maneira mais rápida, mais dinâmica, a cliente consegue se aproveitar, sabe? Ela consegue aproveitar dentro do processo criativo, é divertido. E aí, nesse momento, eu crio essa conexão e eu faço a escutativa. Olha, a Tati falou aqui, ó. Comigo foi ruiva, o cabelo ficou laranja. Socorro! Socorro! Eu também já fui. Quando eu tentei ser ruiva, meu cabelo ficou rosa. Mas tudo bem, né, gente? Tá vendo como é importante a gente ser um profissional que vai além, que a gente escuta e a gente oferece o que o cliente quer e não o que a gente acha que ele quer? E aí, por isso que isso diminui muito ali, até essa questão do cliente sair insatisfeito, sabe?
Sabe quando você parece que você fez tudo de melhor que você dava conta, mesmo assim o cliente não saiu satisfeita. Isso, fazer a escutativa faz toda a diferença. Então, começa a pensar nisso, tá? Presta atenção em quem você veste. Vamos lá. Resumo aqui do que você vai levar para casa. Modelagem não é mais só a parte do processo. Modelagem é um posicionamento e ela precisa, para ela ser um posicionamento, ela precisa ser uma modelagem com propósito, que atende às necessidades do seu cliente. E para eu fazer isso, para eu entender isso, o que é o que o meu cliente quer, eu vou praticar a escuta ativa. Isso, olha, isso aqui é o que vai fazer, é uma das coisas que vai fazer você se destacar no mercado, se tornar referência e conseguir cobrar valores justos pelo seu trabalho. É isso aqui, olha aqui, é uma grande oportunidade aqui que você aprendeu nessa live. Um beijo.